Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje a pergunta do momento que tá todo mundo fazendo lá no Instagram aqui nos comentários. E aí, as notas de corte do SISU vão mesmo diminuir porque o Enem foi mal feito, porque as provas foram difíceis, porque enfim, né? Todo mundo tá querendo que a nota de corte diminua? Bom, antes de eu começar a te explicar isso, deixa eu te falar de onde surgiu isso. Na verdade, todo ano essa pergunta ela surge lá logo como uma consequência do Enem. Todo ano, a maior parte dos candidatos tem dificuldade com a prova e logo vem me perguntar, e muita gente tem me perguntado, lá no @prof.rasfael, que é o meu Instagram, se de fato as notas de corte do Enem vão diminuir. E essa pergunta, obviamente, ela faz sentido por um lado, se a gente for considerar todos os problemas que a gente teve no Enem, mas por outro lado ela é uma pergunta que é bastante ingênua. E eu vou explicar isso para vocês aqui nesse vídeo, então fica comigo aí até o final para você saber se de fato isso faz sentido ou não. Bom, por que essa pergunta faz sentido de existir? Essa pergunta faz sentido de existir porque na prática o próprio Enem reconhece a diferença entre provas mais fáceis e provas mais difíceis. Ah, Rafael, como assim? Bom, você certamente já sentiu quando você fez seus simulados que algumas provas eram de fato mais tranquilas, você chegar a um número mais elevado de acertos, e outras provas eram muito mais difíceis. Isso cria, inclusive, um patamar diferente. Então, em uma prova de humanas você acerta 35, na outra você acerta 30 e na outra você acerta 40. E você fica meio, nossa, meu Deus, o que está acontecendo? Quando, na verdade, é apenas o fato de que uma prova é um pouco mais difícil do que a outra, embora elas mobilizem normalmente as mesmas habilidades e mesmas competências. Isso faz com que a nota do Enem não seja uma nota única, né? Então, você tem o TRI, que faz com que a nota da prova seja maior justamente na medida em que a prova for mais difícil. Então, se por um acaso, né, se comprovar a suspeita de que a gente tem, de que a prova de matemática, natureza, linguagens e até mesmo prova de humanas foram um pouco mais difíceis, né, para os candidatos que as provas dos anos anteriores, o que vai acontecer é que, consequentemente, a nota máxima, ou seja, a nota que você alcança pela sua quantidade de acertos, dada a coerência da teoria de resposta ao item, será maior. E isso significa que você vai precisar de menos acertos para ter uma nota maior. Isso é uma coisa que a gente não tem como saber. A gente só pode especular sobre isso na medida em que a gente tem sentido alguma dificuldade. Tem um professor lá no Instagram de matemática, que é o Fredão, que ele tem reunido dados de alunos, óbvio, que tem botado os seus números de acertos e quais questões acertaram para tentar fazer uma calculadora do TRI. É óbvio que, sim, eu sou um cara de humanas, mas se você entende um pouco de amostragem, você vai saber que ele não vai conseguir reunir mais do que 15, 20 mil pessoas, que não é uma amostragem coerente numa prova em que 2,5 milhões de candidatos, salvo engano, depois das faltas, fizeram. Mas é um demonstrativo bom, e segundo a calculadora dele, de fato, as pessoas foram pior no Enem, o que significa dizer, portanto, que a nota máxima seria maior. Mas por que esse pensamento ele só é meio correto? Esse pensamento ele só é meio correto porque, na prática, todo ano, 95, 96% dos candidatos ficam de fora da seleção para o ensino superior e até mesmo para o ensino privado com bolsa. Só apenas 4 a 5% dos candidatos que fazem o Enem são contemplados com algum dos programas de acesso ao ensino superior. Então, o SISU, o ProUni ou ainda o FIES. Então a gente está falando de um vestibular que é muito concorrido. E por que eu estou falando isso? Porque na prática, para 95, 96% das pessoas, de fato o Enem é sempre muito difícil. E isso influencia, óbvio, nessa compreensão de que sempre a nota de corte diminui e, na verdade, ela nunca diminui. Na verdade, o que a gente tem visto, se a gente analisar as séries históricas, sobretudo para cursos mais concorridos, como medicina, como psicologia, como direito, é uma elevação das notas de corte ano após ano, porque a gente tem cada vez mais uma qualificação da concorrência. Então, na prática, historicamente, se você pega do Enem de 2019 ao Enem de 2021, a nota de corte em cursos concorridos ela tem aumentado. O que tem diminuído nos últimos anos, né? O que pode ser um indício aí pra gente, caso essa tendência da nota máxima do Enem ser maior nas 4 áreas. O que pode acontecer é o fato de que em cursos menos concorridos ou ainda em programas de menor concorrência, sobretudo no FIES, a nota de corte seja aí sim menor. Mas se você está esperando, por exemplo, por uma nota de corte menor em medicina, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque na prática as pessoas têm cada vez mais masterizado o modelo de prova. A gente tem tido cada vez mais dentro do Enem uma concorrência que é bastante qualitativa.
Haja vista que, embora a prova tenha tido inúmeros problemas, e eu não estou negando que ela teve, inclusive lá no Instagram eu falei desses problemas da prova de humanas especificamente, e vi muita gente reclamar da prova de natureza, da prova de linguagens também. Mas embora a prova tenha problemas, ela tem um parâmetro previsível, e isso significa dizer que os candidatos mais bem preparados estão cada vez mais preparados para tirarem acertos muito grandes. Então, assim, como na maior parte dos cursos concorridos a gente tem, de fato, uma concorrência muito grande, na prática, a gente, obviamente, vai ter ali um conjunto de 50, de 60 alunos que vão estar aptos a fazer muitos acertos, mesmo numa prova muito mal feita. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou falando para vocês que a nota de corte necessariamente não cai? Não. O que eu estou falando para vocês é o seguinte, é que a queda da nota de corte ela será irrelevante. Por quê? Porque na prática, em nenhum Enem mesmo, a nota de corte oscilou menos do que 10 pontos no máximo, para cima ou para baixo. E essa oscilação ela tem muito menos a ver com a concorrência, ou seja, com quantos acertos o público, o padrão Brasil alcançou, e muito mais com a dificuldade da prova, ou seja, se a prova ela permite uma nota maior, por exemplo, se a prova de matemática tem como nota máxima 1005, ou se a prova de matemática tem como nota máxima 950, que essa diferença de 50 pontos faz com que a quantidade de acertos para você chegar a uma nota alta em matemática seja maior ou menor. Se a nota máxima for maior, então você precisa de menos acertos. Se a nota máxima for menor, você precisa de menos acertos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque não adianta você ficar se iludindo e achando que a nota de corte ela vai cair 40, 50, 60 pontos. Isso nunca acontece. E eu sinto muito ser a pessoa que vai te dar essa notícia. Porque o questionamento ele é legítimo, né? Tá, a prova foi mais difícil, então a nota máxima vai ser maior, então, bom, você vai precisar de menos acertos para alcançar a nota de corte maior, ou ainda você vai ter menos pessoas acertando mais questões, mesmo que a nota máxima seja maior, você vai ter uma queda da nota de corte. O meu ponto é que isso não acontece. Isso não acontece porque o vestibular é um processo muito desigual. O Enem, ele tem poucas vagas para muitos candidatos. Então, na prática, se você pega cursos como medicina, por exemplo, a gente tem quase que uma espécie de necessidade de perfeição para que você consiga a sua vaga. Mesmo com bônus regionais e mesmo dentro das cotas menos vulneráveis, você tem a necessidade de uma quantidade cada vez maior de acertos. O que significa dizer, portanto, que esperar, né, para o SISU, que vai ocorrer só lá no final de fevereiro, né, por uma queda da nota de corte, é um negócio bastante, mas bastante mesmo perigoso. Porque na real mesmo, essa nota de corte ela não tende a cair. E se cair, ela vai cair, como sempre, né? E a gente vai ver isso. Eu vou acompanhar o SISU com vocês. Inclusive, se inscreve aqui no canal para que você não perca nada sobre o SISU. A gente vai voltar o nosso foco para isso agora, SISU, ProUni, FIES, etc. Mas, bom, para você entender, basicamente, é isso. A nota não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque você tem ali, né, poucas vagas e você tem uma concorrência que está cada vez mais qualificada. Então eu sei que você tem esse wishful thinking, né, esse pensamento desejoso de que a nota poderia cair. Mas, cara, não se engana. Se você foi muito mal no Enem, talvez valha a pena você tirar umas férias agora. A gente está aqui, né, dia 28 de novembro, né? Na verdade, 29, porque eu não publiquei esse vídeo no dia do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo. Mas talvez valha a pena você descansar um pouco, tirar umas férias e aí depois voltar para os estudos. Porque se você está esperando uma queda de nota de corte, sei lá, o de número de acertos mesmo que você precisa passar para o seu curso, de 10, 15 acertos, cara, eu acho que isso aí não vai acontecer. E é melhor você estudar. E também, lógico, é melhor, como dizia minha mãe, fazer com que o seguro morra de velho, né? Então, se você conseguir botar a tua nota lá no SISU e passar, beleza, né? Você não vai morrer por estudar mais. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre se as notas de corte do SISU vão diminuir ou não. Espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha uma opinião divergente, de maneira respeitosa, deixa um comentário aqui que eu vou tentar responder. Se você concorda também, deixa um comentário aqui. Deixa o seu like aí também. E se você está preocupado com o funcionamento do SISU, do ProUni, não está entendendo muito bem as regras, se você tem direito ao SISU, se você tem direito ao ProUni, clica nesse vídeo aqui do lado que eu vou te explicar tudo sobre o SISU, que é o principal processo de seleção para as universidades. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.